não te matarás, da angústia ao suicídio. Mas eu já informo a vocês que eu escrevi um texto hoje à tarde, de cunho mais psicanalítico, sobre esse tema, e já postei no meu blog, ivofernandes.blogspot.com. Está com o mesmo título da mensagem: não te matarás, da angústia ao suicídio. O que eu vou falar tem relação com o texto, mas eu vou transformar ele numa linguagem mais evangelística. Então eu aconselho você a depois ler o texto para ganhar uma dimensão mais profunda do que eu vou tentar aqui simplificar, utilizando o texto bíblico, para que a gente entenda aquilo que já foi dito durante toda a reunião de hoje, mas entenda agora fazendo uma viagem para as causas primordiais, ou originais, ou originárias, que tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com Deus, tem a ver com a história do homem, que a gente já falou aqui bastante. Inclusive a Cíntia acabou de me dar um bom testemunho aqui, de que ela tem feito maratona lá nos vídeos publicados no YouTube. Então, aos que estão nos visitando, as pessoas que vêm ao vivo, acessem Caminho Fortaleza, é isso, André, no YouTube? Caminho Fortaleza no YouTube, é um canal que as pregações estão todas lá, também tem palavras mais curtas de mentoria, mas as pregações estão lá, ou pelo menos as últimas pregações estão lá, desde que o André começou a fazer a edição. E tem uma série de mensagens a respeito do homem que eu venho trazendo aqui, além das mensagens pregadas também pela Cristina, pelo Ayrton e por todos aqueles que passam por aqui. Mas existe uma sequência de mensagens sobre o homem que tem norteado todas as minhas mensagens. Essa mesmo de hoje, mesmo que eu tenha decidido falar sobre o tema que envolve o Setembro Amarelo, eu pensei, fiz aquele famoso problema angustiado e angustiante, porque eu ia falar sobre esse tema remetendo a alguma coisa do Novo Testamento, da esperança e tal, mas eu não consigo me desligar da sequência, eu não consigo me desligar de Gênesis. Então quem está me ouvindo já aqui há mais, sei lá quantos meses eu estou falando de Gênesis aqui, 6 meses já, não, 6 mensagens, né? Já 6 mensagens sobre Gênesis. Desde junho que eu falo sobre Gênesis aqui. Então pronto. Então faz bastante tempo que a gente tem dedicado muita explicação para o mito edênico. E a mensagem de hoje não será lida primordialmente em Gênesis, mas vai se basear toda em Gênesis, tá? O texto que eu quero ler com vocês está em Êxodo, pertinho. Pertinho. Êxodo, capítulo 20. O famoso Decálogo. É o Decálogo. Ou nas palavras, né, mais conhecidas, os famosos 10 mandamentos. Nem eu sei, deve ser grego. Decálogo. Verso 13. 20. Êxodo 20, verso 13. Diz assim: não matarás. Deus, o povo é teu, a palavra é tua, e eu me coloco constantemente diante de ti como um servo. Seja o teu Espírito a conduzir todo o processo, a fim de que aquilo que vem de ti permaneça em nós, e aquilo que não vem seja reputado apenas por coisa humana e avaliado apenas como coisa humana.
mas o que vem de Ti seja compreendido pelo nosso Espírito e que Ele transforme nossas vidas na medida que a gente crê e aceita. Não matarás. No entanto, o título da mensagem é Não te matarás. Será que a relação entre não matar do decálogo e o não te matar está posta no texto de maneira que eu posso implicar no mandamento não matarás o não te matarás? Será que o sujeito que se mata, ele comete a quebra do mandamento divino do não matar? Esse é apenas um dos famosos 10. Para a gente entender o que o mandamento não matar e a expressão não te matar nos diz, nós temos que entender um fenômeno ligado às origens, que é ligado à história mítica de Adão e Eva, e depois à tradição cristã, especialmente quando Agostinho interpretou esse texto e incluiu em sua expressão o não te matarás. Do ponto de vista histórico-teológico, o teólogo que tratou muito claro sobre esse conteúdo foi Santo Agostinho, o principal expoente do que a gente chama de patrística, que considerou que suicídio nada mais é do que um homicídio feito de um sujeito para si. Por isso, ele nunca foi catalogado como doença em épocas anteriores à nossa, e sim como pecado, porque é uma transgressão, porque é uma quebra de mandamento. Essa foi a compreensão que Agostinho teve e, consequentemente, toda a tradição da igreja teve, a ponto de, na Idade Média, os suicidas serem sujeitos que nem o enterro comum a outros podiam ter, em razão do símbolo do ato deles ser um símbolo de extrema maldição. E por mais que a gente tenha hoje um Setembro Amarelo, não podemos dizer que o assunto suicídio é um assunto fácil, resolvido na nossa cabeça, que a gente entende já, que a gente já está humanizado o suficiente para entender. Não, o suicídio não é um assunto fácil. Ele não é um assunto fácil para a saúde mental. Ele não é um assunto fácil para as clínicas terapêuticas. Ele não é um assunto fácil para a saúde pública. Ele não é um assunto fácil sob o ponto de vista ético e moral. Não é. No entanto, nós já avançamos muito, de fato, na reflexão sobre o tema. Mas ainda não existe o que a gente pode chamar de um discurso fechado ou absoluto que nos diga, não, suicídio é isto, as causas são isto e a gente pode fazer isto para impedir que isso aconteça. Não é tão simples assim. Às vezes, o discurso preventivo pode acabar até pecando na sua tentativa desesperada de humanizar a questão ou de tornar ela mais fácil a fim de acolher o suicida, pode acabar tirando a seriedade de discutir o tema. A gente pode acabar cometendo um equívoco na maneira de tentar salvar, que eu acho que foi bem traduzido na fala da Cristina, quando ela remeteu aqui o excesso do Setembro Amarelo na cabeça de alguns, né?
Eu acho que essa frase da amiga, aluna dela, sobre não aguento mais Setembro Amarelo, é uma coisa que se refere a qualquer temática que as pessoas comecem a ser bombardeadas. Só que é coisa interessante, todo mundo é bombardeado com o mesmo todo dia. E elas não dizem, estou cansada disso, né? É porque quando você bombardeia as pessoas com um tema que no fim mesmo não é um tema fácil, não é um tema que a gente escuta e sabe lidar com ele, como na prática mesmo a gente é muito mais alheio a esse tema do que a gente costuma assumir, então ele cansa. Mas quando a gente investiga os dados, e aí vocês viram nos vídeos aqui os dados, aí você encaixa o suicídio dentro de um tema de saúde pública mesmo. É um problema social também gravíssimo. Basta que você escute o número que vocês ouviram, e eu vou dizer de novo, basta entender que durante este culto, o tanto de gente que se matou no mundo, durante esse curto espaço onde nós aqui provavelmente não pensamos nisso, vários executaram isto. Vários. Isso falando dos que realmente conseguem levar a cabo. Nós não estamos contabilizando aí os que tentam. Não é 40 segundos no mundo de uma pessoa que tenta. Não. O dado é 40 de uma pessoa que consegue. Então tu transforma isso em tentativa e o que deve ser. Se você quiser dramatizar, transforme o mundo nessa sala. O mundo, pegue o globo, planeta Terra e hipoteticamente use sua imaginação e transforme nessa sala. E agora tente imaginar, nós nesta sala aqui, transformando em estatística, a partir do nosso número de pessoas aqui presentes, quantos estariam se matando, quantos estariam efetivamente conseguindo se matar. E como é que seria eu, o sujeito, que nem tentei uma coisa ou outra, diante desse cenário? Como é que você se sentiria? Se nós estivéssemos aqui dentro, portinha fechada, lacrada, ninguém saindo daqui, eis aqui o mundo, eu nem penso em me matar e nunca tentei, mas eu estou vivendo num ambiente onde, a cada 40 segundos dessa minha existência aqui, um conseguiu. Como é que seria a sua vida vivendo nessa sala aqui? Seria legal? É um lugar bom de se viver? Não, né? Sabe por que a gente não leva a sério o suicídio? É porque o planeta é grande. É só isso. O planeta é grande. Obrigado. E aí a gente não vê. Mas se você quiser sentir o que é que está acontecendo no mundo, faz isso. Porque a melhor maneira da gente entender as pessoas é a gente criar um ambiente de empatia. E o melhor jeito de criar esse ambiente é estando no mesmo lugar que o sujeito habita. E fechar. Não permitir que eu escape. Aí eu começo, quem sabe, a entender alguma coisa. Porque vai ser desesperador. Esse negócio de falar de longe, esse negócio de os pobres, os suicídios, é tipo a Cristina falando aqui de celíaco. A gente, só. A gente não está lá com ela de noite, de dia, de manhã, no banheiro, não está no corpo dela. Então a gente escuta, mas bate uma palminha na corda e diz, deve ser ruim, né, irmão? Mas é só. E não estou querendo demonizar a gente que bate não, porque não tinha como a gente se importar tanto, porque ia precisar de uma aproximação muito grande para a gente começar a entender alguma coisa. A informação não dá conta. Você pode ler sobre o assunto, não dá conta.
enquanto você ou não sente, como a Aline, como o Zeke, como tantas pessoas que lidam com vencer por dia, você não entende. Aí se você pega esse cenário, entende que é um problema sério, aí você vai precisar buscar as causas. As causas. Porque um número desse, mesmo que pudéssemos dizer que se trata de uma escolha, o que, do ponto de vista da racionalidade plena, não é, já seria, de novo, um problema. Porque se tem, a cada 40 segundos, uma pessoa escolhendo se matar, tem um problema. Mesmo que eu pudesse dizer assim, não, é uma escolha, a pessoa podia não ter feito isto. Então, principia uma escolha, porque se ela podia não ter feito e fez, ela escolheu. Então, ok, há certa lógica no seu discurso. Mas a questão é que, mesmo que você vá por essa direção, isso não diminui a dramaticidade e o problema. Então, tem gente escolhendo uma coisa extremamente estranha ao bios, a vida, a pulsão de vida, mesmo que já se sabe pela via da psicanálise que nós temos uma pulsão de morte, e biblicamente a gente já entendeu de onde vem essa pulsão. Quem não entendeu ainda vai ter que ver os vídeos. Já entendeu de onde vem, mas ainda assim o que queima em nós potencialmente é mais a vida que a morte. Então, considerando isto e vendo que as pessoas estão morrendo de um jeito muito estranho a esse bios, então nós temos que prestar muita atenção e investigar com seriedade o que está acontecendo. O que está acontecendo? Existem muitas linhas de investigação. Eu vou me deter aqui na origem e entender o que podemos fazer a partir disso. Quando Deus, segundo o texto bíblico, dá a Moisés os mandamentos, é um mandamento para a configuração de uma realidade que pudesse restaurar um princípio de unidade perdida. Quando Deus chama Israel, quando Deus elege o povo de Israel, quando Deus tira Israel do Egito, quando Deus levanta Moisés, quando Deus se comunica com Moisés, quando Deus dá os mandamentos a Moisés, o que Deus está fazendo é reconstruindo um caminho perdido. E tudo isso aqui é simbólico. Tudo aqui é simbólico. Porque ao dizer que Deus escolheu Israel, nós não estamos falando de uma espécie de teologia que faz com que Israel seja preferido de Deus em relação às nações. Nada a ver. Um Deus assim nem mereceria ser adorado por gentios, por pessoas que ele não escolhe por acaso, como os outros não quiseram, né? Lembra essa teologia que nos venderam durante muito tempo? É porque não é assim, como o povo de Israel não quis a Deus, aí Deus disse, quem me quer? Aí quem veio ele pegou. Não, isso são linguagens, são mecanismos para a gente entender uma coisa muito mais profunda. O fato é, quando a gente usa esse termo para designar o que está acontecendo, simbolicamente Israel está representando um caminho de restauração de um elo perdido. O que é o elo perdido? Aí a gente volta para Gênesis, né? Voltando para Gênesis, a gente sabe que lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lá no verso 26 do capítulo 1, esse homem está em plena unidade com todas as coisas. A gente já falou isso várias vezes aqui. Esse homem, no verso 28, ele é fecundo. Olha a expressão que está no texto. Sede fecundos. Eu estava vindo para cá e o Caio deu uma entrevista para o Pondé,
lá na PUC, e eu estava assistindo no carro enquanto eu vinha para cá. Isso, quem quiser ver, Democracia na Rede, você bota no YouTube, o Caio deu uma entrevista lá de 30 minutos, um bate-papo com o Pondé, e no meio da sua fala tem uma coisa muito interessante, ele fala do significado de humildade, e aí ele fala desse humus, desse úmido, desse lugar apropriado para receber aquilo que vai fertilizar, aquilo que vai dar criação, aquilo que vai gerar vida, aquilo que vai permitir o parir alguma coisa, o estado de recepção. Quando você pensa fecundidade, você vai na mesma linha. O sujeito fecundo é um sujeito engravidado de Deus. Olha que fantástico este Adão em unidade, esse Adão no paraíso, esse Adão que a gente sabe aqui também, é importante que se diga, para quem está visitando, que Adão não é o macho, Adão é macho e fêmea. A gente sabe que Adão não é o nome do homem, no sentido macho, Adão é o nome da humanidade. Macho e fêmea estão em Adão. Então, quando me referi a Adão, eu não estou falando de um falo, estou falando de uma relação. Então, esse Adão é fecundo, e por ser fecundo, ele multiplica. Ele enche a terra, ele submete a terra, ele domina, ele é um criador, ele é por excelência um criador. O Adão é um criador, por isso que quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que estava posto ali era a dimensão da fecundidade. Onde é que está a semelhança do homem com Deus? O homem, à semelhança de Deus, é um homem fecundo, é um homem que se multiplica, é um homem que inventa, é um homem que cria, é um homem que põe nome nas coisas, é um homem que domina, é um homem senhor, e por dar nome, olha que o texto diz, ele daria nome, ele faria todo esse processo de nomear é dar sentido. Nomear é dar sentido. O que o homem faria? Daria sentido às coisas. Pertence a esse sujeito posto em unidade com Deus, dá sentido à criação. Pois bem, só que a gente sabe que esses homens decidiram romper com a fecundidade para parirem a si mesmo. Deixaram de ser humus, homem, terra fértil, deixaram de ser esse ventre onde Deus iria gerar em nós, e decidiram ser verdadeiros seres que engravidam a si. Seres que, em vez de serem engravidados pelo Eterno, engravidariam a si. Uma espécie de não preciso mais, procriarei sozinho, farei sozinho. Esse sujeito rompe, e ao romper a unidade, nós já estamos no capítulo 3, as várias expressões que a gente já discutiu aqui do capítulo 3, ele vai deixando de ser fecundo, e as poucas coisas que ele vai conseguindo fazer sob o ponto de vista de fecundidade é muito sofrida, porque se fecundidade, o melhor exemplo é a própria gravidez, quando nas maldições do pecado vem e tu vais parir com muita dor, aquilo que era uma maravilha já passa a ser um problema. Porque aquilo que deveria ser do princípio da perfeição, agora é um peso. Ou seja, a fecundidade humana quebrada, a fecundidade humana separada da unidade com Deus, é um fardo. Ser fecundo era mais fardo do que não ser. No entanto, o homem não tinha como não ser fecundo, porque isso seria a extinção de si mesmo. Ele precisaria continuar progredindo, multiplicando-se, só que agora marcado por um fardo
que levaria ele a dois campos, que na psicanálise a gente chama de pulsão de vida e pulsão de morte. Levaria ele para desejar continuar progredindo, eu chamo de pulsão de vida. Então a gente nasce para continuar progredindo, a gente nasce para continuar existindo, a gente nasce para gerar filhos. Não é à toa que biologicamente se estruturou um mecanismo a fim de que essas pessoas procriassem. Essa lógica da procriação e de toda a dimensão da existência, desde do bebê que ao nascer já tem por estrutura institucional o seio da mãe como retirar dali o que eu preciso, até toda a estruturação posterior de como esse sujeito vai buscar viver, marca aquilo que a gente chama de pulsão de vida. O humano tem em si a imagem de Deus. E a imagem de Deus é a vida. A imagem de Deus é a criação, é o fecundo, é a multiplicação. Porque em Deus não há morte, em Deus não há fim, em Deus não há aquilo que acaba, em Deus só há aquilo que se expande. Então, no homem, a imagem de Deus estava isso. No entanto, ao quebrar com a unidade, ao quebrar com o lugar onde isso podia ser efetivado nele, ele passa a lançar sobre si, e presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês, lançar sobre si a origem dessa coisa fecunda. Ou seja, vai ter que vir de mim, e não mais daquele que vai me fecundar, aquele que me dota de poder para isto, vai ter que vir de mim mesmo essa capacidade. Eu vou ter que fazer acontecer isso. Eu vou ser o próprio sujeito que se fecunda, que produz em si a vida. Só que nós não fomos estruturados psicicamente para esse fim, de sermos altos. Não fomos. Nenhum ser humano é. Esquece Bíblia, esquece teologia, vai para a formação do sujeito. Eu existo na medida em que eu busco no outro a garantia da minha existência. Esse é o modelo da vida. Eu só existo porque o outro existe e eu busco nele o que me falta. Como eu busco nele o que me falta, eu garanto a minha continuidade de existência. Eu garanto. Por que eu garanto? Porque a mãe supre. Depois, quando a mãe falta, o símbolo do pai supre, como uma espécie de modelo de repetição. Um exemplo. Depois o pai falta, as estruturas sociais suprem. Os novos relacionamentos suprem. A igreja supre, a religião supre, o Estado, o trabalho, o salário, qualquer coisa, a aposentadoria. A gente vai transferindo a nossa falta para esses objetos que vão o tempo todo se oferecendo a nós para dar conta dessa fecundidade. É assim que funciona. Então, o sujeito, ele é marcado por uma falta, e essa falta é primordial, mas ela é recoberta por vários objetos que se oferecem a ele na vida. O problema é que se esses objetos faltam, volta sobre mim a necessidade de eu ser aquilo que me preenche. Eu ser aquilo que me torna cheio, que me torna engravidado, que me torna um ser dotado daquilo que um outro deveria me dar. Se o outro não está me dando, sou eu mesmo que me darei. Observe, dito assim, parece uma mensagem do século 21.
que você tem que parir você mesmo, fecundar você mesmo, porque você isso, e você isso, e você... Quase que você não precisa de ninguém, porque tudo está dentro de você. É quase um coach do século XXI. E você vai com essa mentalidade. Talvez, conectando essa estrutura de origem e conectando o século XXI, que desde o século 18, vem em sua individualidade, destruindo aos poucos a necessidade do outro. Talvez isso explique um pouco o fato de que a cada 40 segundos, uma pessoa morre. E morre por quê? Porque ninguém aguenta ser o sujeito que dará conta de si, uma vez que ele sabe que é impossível. Mas se é impossível, por que os outros conseguem? Porque eles vivem a famosa ilusão de que o outro vai dar conta. Mas que bendita ilusão. Que bendita ilusão. Sim, porque não é verdade. O outro não vai dar conta. Não vai. A mãe não dá conta. O pai não dá conta. A mulher não dá conta, o marido não dá conta, o Estado não dá conta. Por isso mesmo a gente fica saindo de um para o outro, para o outro, para o outro. Eis a vida. Uma busca de uma satisfação que nunca fecha. Escute o que eu vou lhe dizer. A vida é uma busca por uma satisfação que nunca é saciada. Nunca. E por que não é nunca? Porque de onde você saiu, da origem que você brotou, não tem como objeto nenhum cobri-lo. Não tem como coisa alguma fechar esse buraco. Porque o buraco que se originou em você é do tamanho de Deus. Porém, o Deus que nós temos, que é o Deus da religião, que é o Deus do credo, que é o Deus da doutrina, ele serve como mais um objeto. Ele é mais um pai, mais uma mãe. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é mais um objeto. A gente está, nesse exato momento, aqui, juntos, para não se matar. Assim como você vai para a sua casa, para você não se matar. Assim que você vai ter filhos e casar e trabalhar, e seja lá o que for, você vai fazer isso para não se matar. Esse é o processo da vida que pulsa na direção de um outro que me salva. Só que eu observo, todos nós aqui sabemos que se a gente fuçar, mexer, a gente vai descobrir uma coisa não tão legal. Primeiro, meu irmão, estou fazendo o que nesse casamento? Não faz o menor sentido esse meu casamento mais. Essa mulher não me preenche. Aí você vai para outro. Aí você vai para outro. E vai para outro. Aí depois você não tem nada a ver com casamento. Deve ser outra coisa. Você vai. Aí você experimenta religiões, mulheres, sexo, drogas, o que for. Você vai buscando. Buscando. Se você fuça bastante, você vai começar a observar que nenhum desses elementos fecha o buraco. Nenhum. Mas, durante o tempo que a gente está com os objetos, a gente fica entretido. É simples assim. Tem nada de interessante, a não ser o fato de que é interessante se entreter. É bom. Por exemplo, minha filha mais nova fez 8 anos agora. Passei o final de semana com as minhas 3 filhas, está aqui uma delas. Maravilhoso o meu final de semana. Maravilhoso. Entretenimento. Isso aqui amanhã, nem vai lembrar que tem pai em algum momento assim, vai trabalhar, é para o namorado, vai não sei, acabou, fechou. Eu mesmo, que lembro mais dela do que ela de mim, mas eu mesmo vou me empenhar nos meus trabalhos. Vai ter uma filha, vai, meu Deus do céu. Porque é assim. Agora, o fato de, a partir de amanhã, não ter as alegrias que eu tive no final de semana,
vai fazer eu olhar para esse final de semana e dizer assim: puta merda, é o menor sentido esse final de semana. Se eu começar a olhar para o objeto, querendo eternizá-lo, eu vou começar a realmente perceber que não faz o menor sentido, porque ele acaba. No final de semana acabou. Seu dinheiro vai acabar. O tesão que você tem pela sua mulher vai acabar. Pelo seu marido. O gosto maravilhoso daquela comida vai ficar enjoado. Ai, você morre de comer, calma. Tem dia que você não aguenta mais olhar para aquela mesma comida. Menos cuscuz, né? Menos cuscuz. Há algumas coisas que são divinas. O fato é que tudo cansa. Aí o que a gente faz quando as coisas cansam? A gente deixa a pulsão de vida que é em nós nos direcionar. Para quê? Para um outro entretenimento da vida. Ou para uma outra ilusão da vida. No sentido de que ela não fecha. O que eu estou chamando de ilusão? Ilusão é aquilo que serve para fechar um buraco que não fecha. Por isso, ilusão. Tipo um Viagra. Tipo um Viagra. Só serve para aquele momento, depois para. Não vai funcionar depois. Ou não, pode piorar. Já soube história que pode ser que não pare e você vai ter que arrancar. Aí é pior, né? Mas o fato é que quando a gente entende esse processo, então eu vou viver euforias e cansaços, alegrias e tristezas, excitação e depressão. E foi justamente isso que Deus disse que aconteceria com os homens pós o pecado. Teu desejo vai estar para o teu marido, vai ter dor na gravidez, tu vai ter que suar para poder comer, vai aparecer espinhos e cardos. Todo dia da tua vida vai ser assim até que você torne ao solo de onde tu veio. Ou seja, já estava claro, a vida fora do paraíso seria uma vida onde nós iríamos movidos pela imagem de Deus, ou seja, a pulsão de vida, buscar sempre viver. Mas como nós não iríamos conseguir fechar esse buraco, porque a gente tinha rompido com a unidade, tinha rompido com a plenitude, essa coisa ia estar faltando sempre. Era uma falta eterna. E a gente ia vivendo à medida que vai escolhendo os objetos. Essa é a vida humana. Quem acha que a vida humana é uma felicidade plena, meu irmão, ou não tem juízo, ou nunca viveu. É um robô, abra aí que é máquina. Pode abrir. Não tem um coração batendo aí dentro. É uma máquina. Aí está dizendo isso. Que a verdade, nua e crua, é que você não vai conseguir fechar esse buraco, meu irmão. Não vai com nada. Não vai. Mas a gente é feliz porque a gente tem samba. Porque a gente tem churrasco. Porque a gente tem amigos. Porque a gente tem remédios, né? Remédio para nos ajudar, porque a gente tem música, porque a gente tem dança, porque a gente tem fé, porque a gente tem estação, porque a gente pode tentar fechar o buraco com a melhor expressão que se possa criar sobre Deus. Pensar. Mas a gente pode viver um culto maravilhoso, como foi, por exemplo, os últimos cultos todos aqui. Eu citar um, mas ficou vago. Foi todos maravilhosos. Mas a gente sai dali. Parece que, né? É igual sexo, né? Acabou? Acabou. 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 Peça a Deus para ter sido bom, porque se não tiver sido bom, acabou do mesmo jeito. É isso. Agora, sabe qual é o problema do século XXI e dos sujeitos que estão cada vez mais indo ao campo do suicídio? É porque eles estão saindo do luto cada vez mais para a melancolia. O que é o luto? É a percepção de que alguma coisa não me satisfaz plenamente, que eu perco coisas. Isso é luto. Luto é a sensação que me toma diante de uma perda objetal. Perdi alguém, sinto luto. Perdi um carro, sinto luto. Perdi a prova, sinto luto. Quando eu perco uma coisa que está fora, o sentimento que me toma é de luto.
Por quê? Porque amplia o buraco, me faz perceber bem de perto que eu tenho um buraco e que o objeto que eu tinha, não tenho mais. Aí aquele tempo onde eu fico sem o objeto que cobre, eu chamo de luto. Mas o luto passa, vem um outro objeto e eu sigo a vida. É assim que funciona luto. Quem, por exemplo, já viveu luto, por exemplo, de morte de alguém, sabe que é assim, tem aquele período onde parece nada cobrir, depois aparece. Uma coisa que cobre na mente, não, porque nada cobre na mente, mas cobre o suficiente para você seguir. Quando não cobre, você morre junto. É assim. Mas qual é o problema da melancolia? A melancolia é um estado, a expulsão do Éden. Miticamente falando, melancolia é você retornar ao dia em que Deus disse, fora do paraíso. É voltar para esse dia, em uma estrutura inconsciente. Porque ao sair do paraíso, você percebe que não tem nenhum objeto à frente que dê conta. E você se vê só. E se você... Aí você olha para trás, o que foi que aconteceu com o Jardim do Éden? Foi selado. Eu olhei para trás, cadê o Jardim do Éden? Sumiu. Não estava mais lá. Sabe o que quer dizer isso? Que quando eu olho para trás, atrás da causa da minha angústia, eu não encontro. E se eu não encontro, eu sinto só a angústia, sem saber por quê. Como eu não sei de onde vem a angústia, porque ela está num passado mítico, ela não é uma experiência pessoal. A angústia não é fruto da sua experiência pessoal. A angústia está instalada em você como um resquício de uma história mítica, que a gente não sabe como, a não ser pelo relato bíblico. Mas ela está lá. E quando eu olho para trás e não vejo, e também não vejo nenhum objeto à frente, eu lanço sobre mim mesmo o princípio do objeto. E ao buscar em mim o objeto de satisfação, eu percebo a coisa mais óbvia de todas para quem está nesse estado. A vida não faz o menor sentido. Para quê? Vamos ver para quê? Eu sou um ser angustiado que nada cobre a minha angústia. Vou fazer o quê? Viver para quê? Se eu sei que nada cobre a minha angústia. Só que quando os homens saíram, o que foi que Deus fez? Providenciou os objetos. Porque o homem teria que voltar ao estado de unidade. Mas depois de evoluir, para isso ele teria que fazer transferências de objetos. Aí Deus dá a eles a possibilidade de criar cidades. Deus dá a eles a possibilidade de criar estruturas sociais, famílias, e aí vai. Tudo que a gente viu aqui nos capítulos anteriores. Até chegar no mandamento de Êxodo 2, que é uma tentativa de agora eu vou dar a vocês um sentido. E o sentido é, vocês vão ter que tornar o outro o alvo do objeto de satisfação. O outro vai satisfazer vocês. De maneira que vocês, então, não podem destruir o objeto de satisfação. Vocês não podem destruir o objeto de satisfação. Por isso, não matarás. Porque o outro é o objeto que vai cobrir esse teu buraco. Então, não matarás. Então, não matarás. No entanto, o texto não permite entender aqui de cara que eu jamais me veria como objeto. E como eu não me veria como objeto, ele não precisaria dizer, não te matarás. Por quê? Porque, de fato, você nunca será objeto de satisfação de si mesmo. Nunca.
Nunca. Se você não entender isso hoje, você vai arrumar um problema para você. Você nunca vai ser objeto de satisfação para si mesmo. Por isso, não precisavam não te matar, porque você não era o objeto. Logo, o sujeito que se mata, ele não está destruindo o seu objeto de satisfação, porque ele não é objeto de satisfação. Ele está apenas desesperado pela falta de um. O indivíduo que se mata está desesperado, porque ele não sente falta de nenhum objeto. Ele só sente a angústia. Não é a saudade do pai, nem da mãe, nem do trabalho. Começa às vezes assim, e depois se perde, porque já não é mais um objeto, já não é mais uma coisa, é algo que atravessa ele e ele desespera, ele despedaça, porque ele não tem esse objeto. Ele não tem. De maneira que ele começa a perceber que existe um problema entre ele e ele mesmo. Bem tratado por Paulo em Romanos 7. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, isso eu não faço. Aquilo que eu desejo eu não faço, disse Paulo. Miserável o homem que eu sou, foi o que ele concluiu. Porque existe sentimento mais miserável do que esse, meus irmãos, do que você perceber que você não deseja mais nada. Nada. O que você deseja? Nada. Por que você não deseja nada? Porque filhos, trabalho, igreja. Isso é para quê? Não tem o menor sentido essas coisas aí, não, irmão. Nenhum objeto dá conta. Miserável homem que eu sou. Mas e como é que Paulo concluiu mesmo esse texto triste e caótico da percepção de que ele era um homem dividido em si por causa de um objeto perdido que ele não sabe onde e que nada o satisfaz? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Mas sabe por quê? Porque Jesus tinha se tornado o objeto. Mas Jesus, sozinho, como um ícone religioso, pode ajudar como mais um objeto. Mas é pouco se você não entender o principal símbolo que Cristo representa nesse processo. Apocalipse 21, verso 5. Apocalipse 21, verso 5. Tem dois textos que eu particularmente, eu vou ler, na verdade, a partir do verso 1, que salvam a mim todos os dias. Gênesis 1, 2, 3 e Apocalipse 21. Porque Gênesis 1, 2 e 3 é o começo da história. Apocalipse 21 é o fim da história. Lá no começo, um homem que vivia em plena unidade, fecundo, rompeu com essa unidade e tornou-se um ser repartido, dividido, angustiado, que se salvou no decorrer da história na medida que usava de objetos para se salvar. Vem daí o politeísmo, o animismo, a arte, a cultura, a religião, vem daí tudo. Vamos nos salvar. Chegando no século XXI com um número enorme de suicídio, porque os homens, desde o século XVIII, descobriram que esses objetos não servem para nada. E aí eles foram transformando para dentro de si, levando para dentro de si a busca desse objeto, e não encontrando, só lhe resta a morte.
não como uma escolha, mas como o ato final de uma angústia insuportável. A angústia de não ter para onde ir, a angústia de não ter objeto, a angústia de não ter nada. Porém, o mesmo evangelho que salvou os homens lá no Éden, quando disse, vocês não vão comer da árvore da vida, até que vocês possam comer dela, perpassa pela história e está aqui hoje, para nos dizer o seguinte: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vim também descer do céu, junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta para uma esposa, como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas já se foram. Olha que espetacular o que está dito aqui. O problema é que se você pegar esse texto até aí, como disse bem aqui a Aline, não adianta para o cara que está lá na angústia, porque eu estou falando do futuro. É quase chegar para um indivíduo que está nessa situação e dizer assim: não, mas acredito que vai melhorar. Oh, meu Deus do céu. Cristina sabe disso. Olha, ela tem raiva, viu? Quando ela está mal, você diz assim: não. Olha, dá muita raiva, né? Não é tu que está aqui? Passando por negócio de esses discursos, né? Por que eles não aceitam isso? Porque realmente, no ato da angústia presente, nada que seja futurístico interessa muito. Ela quer saber disso. Não vou sair nova terra, meu amigo, eu estou angustiado agora. Ela quer saber de morar no céu. Abro mão do céu, se você me salvar agora. Não tenho dúvida que a maioria pediria isso, faria essa troca tranquila. Um dia sem angústia vale mais do que toda uma eternidade. Muitos de nós diríamos isso, porque só quem sente sabe. No entanto, o texto não é futurístico. Verso 5. E o que está sentado no trono declarou então: eis que faço nova todas as coisas. Escreve essas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Quem é Adão? E aqui eu vou concluir. Adão foi o homem que recebeu de Deus o poder de dar sentido. Pó da terra, sopro do Espírito, homem ereto, homem consciente, fecundo, criativo, potente. O mundo é teu, dá sentido. Isso era Adão. Quem é Adão em pecado? Um homem confuso, que não enxerga nem a si mesmo bem, não sabe se sua nudez é positiva ou negativa, não consegue mais articular se o que está fazendo é bom ou mal, começa a ter raiva dos outros e culpar os outros, e tem que ficar correndo atrás de alguma coisa que satisfaça um buraco enorme que se instala dentro dele. É o Adão que vai tendo que dar sentido com esforço, com muito sacrifício, e que foi perdendo a batalha no decorrer dos séculos, a ponto de hoje achar que está sem sentido tudo. Quem é Cristo? É o novo Adão, como diz Paulo. E o que Cristo faz? Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Porque o único jeito de a gente vencer a morte é fazendo nova todas as coisas.
é resgatando o poder de dar sentido. É resgatando o poder de criar. É criando ambientes que me permitam produzir. O único jeito que a gente tem de escapar da miséria de existir é olhando para ela e dizendo: você não está aqui para ser uma miséria. Você não está aqui para este fim. Mas quem vai dizer isso? Eu. Porque é em você que está o poder de fazer nova todas as coisas. Porque assim como no primeiro Adão todos pecaram, no segundo todos vivem. Se no primeiro Adão a gente perdeu o sentido, em Cristo nós somos chamados a resgatar o poder de dar sentido às coisas. O que nós estamos fazendo aqui é recriando a vida. É recriando a forma de viver. Se tem algumas pessoas aqui, sabe o que a Cristina faz todos os dias? Quando ela se depara com a doença dela, recria. Recria. É com esforço? É. Porque ainda estamos no solo do processo. Uma palavra que a Aline usou. Um dia não terá mais dor, o processo de criação. Um dia não haverá mais lágrimas. Um dia não haverá mais luto. Mas até lá, eu fui chamado para fazer nova todas as coisas. A cena mais magnífica que eu já vi no cinema, mais magnífica, foi realmente retratada pelo Mel Gibson no filme A Paixão. Porque ele retrata a última semana de Jesus. Essa parte que acabamos de ler está em Apocalipse. Nós não sabemos. É Jesus falando no Apocalipse. Mas qual é o cenário histórico disso? Ninguém sabe. É Deus falando para João. Só Deus sabe onde. Se na mente dele, se num sonho, se foi elevado ao céu. É fora da história. Mas o Mel Gibson foi fantástico. Quem já assistiu esse filme? Bacana. Mas quem já assistiu, assista de novo. E quem não assistiu, assista. Só por esta cena, porque o filme inteiro é maravilhoso. Mas essa cena me arrebentou e me converteu muito mais do que as vezes anteriores. Porque Jesus está carregando a cruz do Calvário. Destruído, meu irmão. Destruído. Nenhum de nós aqui chegou ao nível de destruição física que Jesus chegou. E emocional. Destruído, porque o cara estava destruído física e emocionalmente também. Destruído. E ele está carregando uma cruz, humilhado por todas as partes, mas nem discípulo perto dele. E ele carregando. Aí Maria vai correndo, isso no filme. Maria vai correndo pela beirada, e uma das horas que ele cai, ela se aproxima dele. Ivo, isso não é fato histórico, não é o momento onde Maria lá se aproxima diretamente. Não está registrado, mas eu, poeticamente, acredito também, como Mel Gibson, que deve ter acontecido mais ou menos aquilo ali. Mas o mais fantástico da cena é quando ele cai, e ela se aproxima desesperada dele, ele olha para ela, quase que como um rosto angelical, sofrido, doído, ele diz: vê, mãe, eis que eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Que coisa fantástica, que coisa tremenda. O que era aquilo? Aquilo era a morte, aquilo era a humilhação, aquilo era a derrota. O que Maria estava indo fazer ali? Amparar o coitado, amparar o sofrido, amparar o humilhado, amparar o destruído. E ele olha para ela e diz: mãe, não, eu faço nova todas as coisas. Isso não é um instrumento de morte, isso é um instrumento de vida. Isso não é uma humilhação, isso é um espetáculo de amor. Isso não é o fim, isso é apenas o começo da ressurreição. Eu faço nova todas as coisas. É isso que nós estamos pregando aqui. Você pode ser um novo Cristo.
Você pode ser um novo Cristo e não um velho Adão. Pois aquele que crê em mim passa da morte para a vida. Ou como diz Paulo, vamos fazer morrer o velho Adão com os seus 100 sentidos e vamos deixar surgir o Cristo que dá sentido a todas as coisas. Por isso, o meu final de semana com as minhas filhas é eterno. É eterno. Às vezes eu só vejo elas de 15 em 15 dias. É eterno. Quando eu estou aqui com você, isso aqui é eterno. É eterno. Porque eu não estou num culto esperando a hora terminar de ir para casa. Eu estou criando, inventando, produzindo. Sabe o que eu estou vendo agora? Anjos passando por aqui. Sabe o que eu estou sentindo agora? Que a presença do Senhor como uma nuvem para sobre esse lugar. E eu não quero nem saber se você acredita ou não nisso. Eu nem mesmo quero saber se isso é produção da minha mente ou realidade. Eu fui dotado do poder de fazer nova todas as coisas. E eu digo, isso não é uma cruz. Isso é um trono. Isso não é a morte, isso é a porta. Isso não é o sacrifício, isso é a doação. Isso não é a tragédia, isso é o acolhimento. Isso não é a morte, isso é a vida. Não chorem por mim, disse Jesus. Não chorem por mim, porque não está aqui alguém destruído, está alguém aqui que decidiu criar, que decidiu inventar, que decidiu transformar pregos em marcas de amor, que decidiu transformar corpo dilacerado em corpo de imagem perfeita. Perfeita para quê? Para dizer a todos nós que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje, agora, nesse momento. É assim que a gente cura a vida. É assim que eu lhe convido hoje a curar a sua vida. Fazer uma inversão de palavras. Inverta as palavras. Traia as palavras. Corrompa as palavras. E transforme morte em vida. Transforme dor em esperança. Transforme falta em bonança. Afinal de contas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E o século 21 está sedento de gente que invente vida. Que invente vida. Quem quer inventar a vida? Esse é o convite. Vamos ficar de pé.